nosso irmão Wagner fazer essa oração, tá bom? Dá início a nossa. Vamos orar, irmãos? Vamos? Deus eterno, abençoe, meu Pai, esse jovem, o Espírito do Senhor, nos alcançar, para nos ensinar, para que nós possamos, meu Pai, te servir com o teu conhecimento, a tua palavra, meu Deus. Abençoa a nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, estamos no nosso estudo da nossa confissão de fé de Westminster. Estamos estudando o capítulo 1, que é o capítulo da Escritura Sagrada, né? Então, só para a gente fazer aqui uma breve recapitulação, né? De vez em quando esse português nos dá serve como trava-língua também. Então, para a gente fazer isso, porque a gente não fala alemão, né? Alemão tem palavras que não tem vogal, né? Simplesmente é uma consoante atrás da outra, chega a dar desespero quando a gente vê, né? Mas enfim, estamos estudando a nossa confissão de fé de Westminster, o capítulo 1, que é o capítulo da Escritura Sagrada, e recapitulando, agora acertei bem, nós começamos vendo sobre a questão da revelação, que se não fosse pelo próprio Deus se revelando, nós não teríamos o conhecimento dele, por uma questão óbvia, ainda que essa natureza indique a existência de Deus, ainda que a consciência interna do ser humano, o coração do homem, né, ele possa entender, discernir a existência de Deus, nós não poderíamos saber exatamente quem é Deus, porque o universo não nos fala, né, de maneira objetiva, né, quem é Deus. Fala que existe um Deus, mas não diz quem é esse Deus, e por isso ele precisou se revelar, ele precisou tirar o véu, né, se mostrar, porque senão nós não teríamos esse conhecimento dele. E ele fez isso através de pessoas que ele foi pensando, né, na história da humanidade, até que ele pensou um homem chamado Abraão, e a partir daí a história humana ela foi sendo redigida, ela foi sendo registrada, e a esse processo nós chamamos de o processo de inspiração. Deus se revelou, mas não apenas isso, Deus inspirou pessoas para que essa revelação ela fosse registrada, para que houvesse continuidade, para que nós tivéssemos uma referência a respeito de Deus. Senão, todos nós precisaríamos ter uma experiência profunda com Deus. Deus precisaria fazer esse processo de revelação com cada pessoa. E a gente sabe que não é assim que Deus funciona, né? Nós precisamos descobrir Deus através daquilo que Ele revela. E aí Ele inspira determinadas pessoas para que essas pessoas redigissem esse conhecimento de Deus. Nós falamos também que nós temos uma definição clara, nós os protestantes, né, os reformados, nós temos uma visão clara e diferente das Escrituras Sagradas se nós pensarmos na outra vertente do cristianismo, né, os católicos. Os católicos, eles têm uma visão de que a igreja, ela definiu o cânon, ela escolheu os livros e disse para as pessoas: esses são os livros sagrados. É como se a igreja tivesse dado esse poder às Escrituras Sagradas. Mas nós temos uma visão diferente. Nós reconhecemos, não foi a igreja que deu origem à palavra, mas na nossa visão, a palavra ela deu origem à igreja. É através daquilo que Deus inspirou, da sua palavra, que nós nos conhecemos, nós nos reconhecemos como igreja. Então começa na palavra de Deus, começa na revelação de Deus e não o contrário. Entenderam? Isso é um ponto que é muito importante a gente falar. Por isso, os nossos livros,
Eles são de Gênesis a Malaquias, sem Tobias, sem Eclesiástico, sem o livro de sabedoria, sem primeiro, segundo Macabeus, Baruque, adições a Esther, adições a Daniel, algumas adições, e tem mais um que eu esqueci, né? Judite. Deixa eu ouvir. Muito bem, exatamente esses. Por quê? Porque esses livros, de alguma maneira, eles não são escritura sagrada, nós não reconhecemos. Esse é o ponto. A Igreja Católica, ela definiu por si só, foi uma decisão da Igreja. A Igreja Reformada não, ela reconheceu que esses livros, eles são livros sagrados, que eles têm uma autoridade por si só, né? E aqui nós falamos na semana passada, a autoridade da Escritura Sagrada, razão pela qual deve ser crida e obedecida, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende de Deus, que é o seu autor. Tem, portanto, de ser recebida porque é a palavra de Deus. Então, para a gente, isso é claro. A Bíblia, ela precisa ser obedecida, não porque algum papa ou algum concílio definiu, escolheu e disse, esses aqui serão os escritos sagrados, mas porque a própria palavra, ela tem a autoridade para dizer por si só que ela é a palavra de Deus, entendeu? Então essa é uma questão que é importante, lembrando que esses livros que foram canonizados posteriormente, né, esses que nós citamos aqui agora, esses livros, eles só foram aceitos aceitos definitivamente no cânon católico a partir de 1500 e pouco, eu não sei quando foi o concílio de... me fugiu o nome, o concílio que validou esse cânon, né, o cânon bíblico que eles usam hoje. Mas foi ali por volta da reforma, foi a chamada contra-reforma, né, que eles fizeram ali naquele momento. E ali eles definiram que aqueles livros, sim, eles estavam, a partir daquele momento, canonizados pela igreja, né? As autoridades católicas canonizaram. Vejam que a visão de autoridade bíblica, ela é diferente da nossa visão, né? Então, para nós, ela é a palavra de Deus e por isso ela precisa ser recebida, ela precisa ser obedecida, ok? Então, vamos ao nosso o ponto 5 aí, parágrafo 5 da confissão de fé. Que diz o seguinte: pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pela Escritura Sagrada. A suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interior do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nosso coração, né? Como vocês já estão começando a se acostumar, né? Cada parágrafo desse aqui, ele é cheio de afirmações importantíssimas, né? Esses irmãos aqui, esses teólogos que definiram a nossa doutrina lá em Westminster, eles aquela expressão que nós usamos, eles não jogavam conversa fora, entendeu? Então não era simplesmente uma coisa que eles iam escrevendo sem que tivesse um sentido. E aí,
vamos ver esse primeiro parágrafo que nós lemos, vamos voltar a ele e vamos falar um pouquinho sobre isso que está escrito aqui. Ele disse: pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pela Escritura Sagrada. Então, a primeira questão, pelo testemunho da igreja. Nós dissemos anteriormente que a Igreja Católica, ela definiu o seu cânon. Ela falou: esses aqui são os livros sagrados e nós estamos definindo. A nossa visão, eu falei para vocês, ela é diferente. Nós reconhecemos que esses livros são palavra do Senhor. Aí você me pergunta, então a igreja, ela falar ou não que a Bíblia é a palavra do Senhor, então isso não faz diferença? Não é isso que a nossa doutrina, ela nos ensina. Ela diz que pelo testemunho da igreja, podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pela Escritura Sagrada, né? E aí eu vou dizer a vocês o seguinte: eu, desde criança, eu fui ensinado a temer a palavra de Deus. Contei aquela história para vocês da minha mãe. Minha mãe incendiou, né? Muito, né? Todo mundo já sabe assim. Minha mãe incendiou um livro, uma Bíblia, né? Mas eu contei o contexto disso para vocês, né? Você vê que desde criança eu tinha um entendimento de que a palavra de Deus, a Bíblia, era algo especial, era algo extraordinário. Isso porque os meus pais, eles tinham essa visão, eles criam na Bíblia e eles davam testemunho em casa da fé que eles tinham no Evangelho de Jesus Cristo, né? A minha avó, ela sempre contava, quantas vezes ela falava que, ela falou que ela leu o Novo Testamento e o Velho Testamento, eram 27 vezes eu acho que era 24 o Velho Testamento e 48 o Novo Testamento. Era uma coisa assim que ela falava, enfim, não importa o número. O importante é dizer o seguinte, que ela demonstrava para a gente um grande apreço pela palavra de Deus. A Bíblia, para ela, era algo tão relevante, tão importante, que ela não apenas lia, mas ela ensinou os filhos a terem esse temor pela palavra. E os filhos dela, no meu caso, meu pai, também. A minha mãe, que veio de outra família, mas que também tinha um grande apreço pela palavra do Senhor. Eu vou falar alguma coisa sobre o meu avô José depois, mas isso foi passado para eles e isso foi importante para mim, isso chegou até mim. Teve um momento da minha vida que eu precisei estudar a Bíblia, ter um conhecimento por mim mesmo das Escrituras Sagradas. E eu cheguei às respostas que o meu intelecto necessitava a respeito da palavra de Deus. Mas, anteriormente, eu havia recebido isso da igreja, através dos meus pais, mas da igreja. E aí eu vou contar uma coisa interessante sobre o meu avô José, que eu não conheci, mas a minha mãe nos conta que o meu bisavô era professor, mas o meu avô, filho dele, era analfabeto. E ele teve que trabalhar desde cedo, porque o pai, que depois se converteu, tinha problema de alcoolismo, né, e tal, não sei o quê, então ele teve que trabalhar desde muito cedo, então ele não teve tempo para estudar, porque era assim, ou você estudava ou você trabalhava na roça, né, e ele acabou prosperando, se tornou dono de fazenda e tal, mas ele tinha uma questão que era importante, o conhecimento da palavra, mesmo sem ler, ele decorava os versículos e ele dizia onde estavam os versículos. Ele dizia lá, abra em João 3,16, e aí ele recitava o determinado versículo bíblico, né? Ele usava isso, ele fazia tudo isso de memória. Por que eu estou dizendo isso? A palavra de Deus, ela era importante na igreja em que ele estava. A igreja, ela reconhecia o testemunho da igreja, dos pastores que por lá passaram, no interior do Espírito Santo, lá na região de Alegre, né? Que era o lugar ali onde a minha mãe
foi criada no interior do Espírito Santo. Ali a palavra de Deus chegou e chegou como testemunho da igreja sobre a importância, a relevância dela. Então, dizer que a palavra da igreja não importa a respeito das escrituras, isso não é realidade. O testemunho, conforme fala aqui, o testemunho da igreja, através do testemunho da igreja, nós podemos ser movidos e incitados a um alto e reverente apreço pela Escritura Sagrada. Repito a vocês, quando eu era criança, falei semana passada, dei um testemunho pessoal, uma experiência que eu tive. Eu tive várias experiências, assim como você também já teve experiências com a palavra de Deus. No começo, para mim, eu recebi, eu cria, apesar de não ter tanto conhecimento e entendimento das Escrituras, mas eu recebi da igreja, eu via o testemunho dos irmãos, eu via o testemunho de transformação, a própria palavra que era pregada nos púlpitos, a reverência dos irmãos, nos cultos, né? No momento da ministração da Santa Ceia, eu me lembro disso, eu era criança, eu lembro disso tudo, a reverência dos irmãos naquele importante sacramento, né? Tudo isso foram impressões que foram sendo dadas a mim quando criança a respeito da seriedade da palavra de Deus. Então, nós não podemos negar o testemunho da igreja a respeito da palavra, mas dizendo novamente, não foi a igreja que definiu os cânones, mas a própria Bíblia. A autoridade da Bíblia está na Bíblia. Então esse é o primeiro ponto e é um ponto importante, ok? Alguma dúvida sobre isso? Sigamos. A suprema excelência, continuando, a suprema excelência do seu conteúdo, a eficácia da sua doutrina, a majestade do seu estilo, a harmonia de todas as suas partes, o escopo do seu todo, que é dar a Deus toda a glória, a plena revelação que faz do único meio de salvar-se o homem, as suas muitas outras excelências, incomparáveis e completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser ela a palavra de Deus. Primeiro, eu falei sobre a igreja testemunhar a respeito da autoridade da palavra de Deus, para que nós tenhamos como ele diz aqui, um apreço, um reverente apreço pelas Sagradas Escrituras. Então, a própria igreja, a maneira como a igreja lida com a palavra de Deus, isso é importante, isso é fundamental. A outra coisa é quando a gente vai para a Bíblia, e aí vamos voltar àquele testemunho que eu disse para vocês. Primeiro, essa impressão de que a Bíblia ela é a palavra de Deus foi uma impressão que eu recebi da igreja, começando com os meus pais e depois a própria igreja, a maneira como a igreja ela lidava com a palavra de Deus. Então isso causou um impacto positivo comigo com relação à palavra de Deus, né? Esse é um ponto. Só que eu cresci e conforme eu crescia eu tinha dúvidas. Algumas questões, eu acho que eu tenho isso como personalidade, por mais que eu aceitasse pela fé, eu nunca fui do tipo ateu, né? Eu nunca descri na palavra de Deus, mas algumas coisas eu não conseguia entender e era para mim um ponto de dúvida. Eu precisava resolver aquilo para que a minha fé, que sempre foi crer que a Bíblia é a palavra de Deus, para que ela pacificasse. Porque, como diz John Stott, crer também é pensar, né? A gente não pode nunca achar que crer e pensar são duas coisas que são opostas. Não é verdade, pelo contrário. Crer e pensar são duas coisas que andam de mãos dadas. Então, eu comecei a
estudar a Bíblia, comecei a ler a Bíblia. Comecei isso seriamente quando eu tinha os meus 23 anos de idade. Não é que eu não tinha, não lia a Bíblia e tal, mas eu não lia da maneira como eu passei a ler a partir dos 23 anos de idade. E aí eu lembro que eu li a primeira vez a Bíblia toda em 3 anos. E depois, a segunda leitura minha foi a Bíblia toda em 3 meses, logo a seguinte, porque parece que a coisa foi meio que afunilando para mim. E a partir dali eu comecei a ler a Bíblia e já li a Bíblia várias vezes, não sei quantas vezes, muitas e muitas vezes. E eu continuo precisando ler muito a Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus e eu preciso dela. 2, eu tenho um problema de memória, porque se eu não leio, eu esqueço para valer. Então tenho que ler sempre, né? Eu não tenho como fugir disso, né? E aí eu vou lendo e vou lembrando tudo, mas eu preciso ler. Eu não posso me dar o luxo de ficar 2, 3 anos sem ler a Bíblia, né? Não adianta. Mas vamos voltar aqui. Comecei a estudar a Bíblia ali sistematicamente a partir dos 23. Sistematicamente mesmo a partir ali dos 25, entre os 25 e 27. Que foi realmente o momento que eu comecei a focar no estudo da palavra. E eu encontrei na Bíblia alguma coisa que eu não conhecia. Eu já tinha ouvido falar sobre aquela harmonia entre os livros bíblicos. Quando eu cheguei aos 27 anos de idade, eu tomei uma decisão. Eu falei assim, eu vou começar a dar aula na escola bíblica dominical e eu vou ensinar tão somente panorama e introdução bíblica. Tão somente isso. E vou ficar fazendo isso por 10 anos. Essa foi uma meta que eu coloquei. E foi isso que eu fiz. E o tempo ia passando e eu passei por algumas igrejas nesse meio tempo. Em todas as igrejas que eu ia, eu me oferecia para fazer isso. E não foram muitas, tá? Mas eu me oferecia para fazer isso, né? E isso se tornou uma coisa importante porque eu mesmo ia estudando e aquilo era importante para eu aprender e depois eu ensinar, né? E o que acontece? Eu fui nesse processo tendo um conhecimento das Escrituras que realmente me deixou perplexo com como é que a gente fala, queridos? Com a harmonia. Obrigado, para você de novo não, né? Obrigado. Com a harmonia que existe entre todos os livros bíblicos e de uma maneira pessoal, não porque me ensinaram isso, não porque eu ouvi um teólogo falando sobre isso em algum livro, mas porque eu mesmo tive esse contato. Eu comecei a perceber essa harmonia que existe entre os livros. E é claro, a gente só vai perceber isso de maneira clara se a gente começar a estudar a Bíblia de maneira profunda. A Bíblia é um livro que não é um livro pequeno, né? Mas é totalmente possível a gente conhecer bem as Escrituras. A gente só precisa começar a ler, né? E ler durante toda a nossa vida. A gente não pode, tipo assim, esse é o ano da leitura, né? Aí vou ler a Bíblia, aí ano que vem é o ano do louvor, aí só vou louvar, né? O outro ano é só o ano da oração. Não, você tem que equilibrar todas essas coisas, né? Leitura, oração, adoração, você tem que equilibrar, porque você precisa ter o conhecimento de Deus. E o único lugar que você vai ter o conhecimento de Deus é através das Escrituras. Não adianta a gente imaginar que tão somente pelo testemunho da igreja, que é importante, que isso vai ser importante para o meu crescimento. Eu tenho que ter esse conhecimento de maneira pessoal a respeito das Escrituras. E tudo isso, essa harmonia das Escrituras, ela foi importante para mim, porque eu entendi que a Bíblia não poderia ter sido escrita tão somente pelo homem, pela vontade do homem, porque é impressionante a costura que ela vem fazendo a respeito. O problema da Bíblia é a vontade do homem, né? O problema, o que a Bíblia nos diz, se a gente pudesse resumir, é o coração do homem, né?
O que Jesus Cristo veio fazer por conta do coração rebelde do homem? É isso, começa no Éden, né? Vai ali passando pelo povo de Israel, aquela dureza do coração deles, depois chega ali naquele momento dos religiosos da época de Jesus, dos fariseus e tal, e depois continua passando, vai no Apocalipse. O problema do homem no Apocalipse é um coração endurecido, que rejeita Deus, não quer saber de Deus. Mesmo Jesus vindo para reinar, as pessoas vendo o reino de Deus, elas vão continuar rejeitando o Senhor. É isso que a Bíblia fala, né? Mas a Bíblia ela é o nosso GPS para a nossa salvação. Mas isso é alguma coisa muito, muito importante, a gente ter esse conhecimento da excelência da palavra de Deus. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: só isso não é o suficiente. O testemunho da igreja é importante? É. A excelência, o conhecimento da excelência da palavra de Deus, reconhecer que a Bíblia não pode ter sido escrita por homem, que a mensagem dela é transformadora e salvadora, isso é importante, Tem gente que crê que a Bíblia é a revelação, é a palavra de Deus. Mas existe um elemento, e aí é o ponto principal, e isso é importante nos momentos que nós vivemos hoje. Eu vou explicar isso para vocês, que é o elemento que é fundamental. Ele vai além de todas essas coisas que são importantes, tá? E aí o texto nos diz o seguinte: contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interior do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra testifica em nosso coração. Ok? É importante esse movimento da igreja. Foi fundamental, né? Vou dizer para vocês, para a minha vida. Eu conheci a Deus através desse conhecimento que foi passado. Depois, eu mesmo fui conhecendo a Bíblia por mim mesmo, estudando, fui conhecendo. E eu reconheci a palavra de Deus ali também. Mas houve algo que ultrapassou todas essas coisas, que é a persuasão de que a Bíblia, ela é palavra de Deus. E ele diz aqui, testifica, como é que ele fala? A nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interior do Espírito Santo. Esse é um ponto importante. E não é um ponto subjetivo, tá? Aí que vem a questão que a gente precisa ficar atento. Não é como nós temos hoje na nossa geração. A nossa geração, ela é tipo assim, é muito do sentir, né? Essa não é a minha verdade, como se existissem várias verdades, né? Essa não é a minha verdade, essa verdade não sei o quê. Ou então, muita gente na igreja, às vezes, fala muito sobre isso, quando fala sobre a questão, eu senti no meu coração e tal. E a gente precisa ter um certo cuidado com essa questão do sentir no nosso coração, porque a Bíblia nos fala que o coração do homem, ele é enganoso. Então, não é que Deus não fale, o Espírito Santo de Deus não fale, ele fala, né? E a gente precisa ficar atento à voz do Senhor na nossa vida. Mas como eu disse, não é algo subjetivo. Não é uma coisa que eu tenha, agora eu senti que é a palavra, que a palavra é a palavra, porque eu senti isso. Ou seja, isso seria algo místico, uma relação mística com o livro sagrado. E não é isso que a nossa doutrina ensina. Porque o que nós lemos, ele continua, ele fala de novo, vou ler de novo. Contudo, a nossa plena persuasão e certeza da sua infalível verdade e divina autoridade provém da operação interior do Espírito Santo, que pela palavra e com a palavra
testifica em nosso coração. E aí é o ponto-chave da nossa fé. Não é uma questão subjetiva, é pela palavra e com a palavra. Pela palavra, né? Diz o seguinte, que é a palavra que nos convence e com a palavra estando junto. Olha essa afirmação da palavra de Deus. E aí a gente vai ao ponto, tá? Nós dizemos que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. E há, queridos, um elemento que faz com que essa palavra seja diferente de qualquer outro escrito humano. Essa palavra, ela foi revelada porque tinha o objetivo de nos trazer o Salvador do mundo. Ok? Essa palavra foi sendo revelada e ela foi se parecendo com qualquer uma das religiões existentes na face do planeta Terra, né? Só que chegou o ápice dessa revelação, que foi Jesus Cristo. Jesus Cristo pregou e efetuou vários milagres. Uma das coisas que Jesus disse é que o que ele estava fazendo era revelar o Pai, era mostrar o Pai, mostrar o Criador, aquele Deus que esteve oculto, agora se revelava em Jesus Cristo. Até aí, ótimo. Várias pessoas disseram coisas bonitas, coisas importantes, coisas relevantes para a humanidade. Jesus Cristo parecia ser como qualquer um desses profetas que a humanidade já teve, pessoas que trouxeram até boas coisas, boas filosofias para o mundo, ainda que não revelasse o Pai. Trouxeram boas filosofias de bondade, de pacificação e tantas outras coisas. A gente não pode negar o que é certo, apontar para aquilo que é certo e apontar para o errado, né? Às vezes a gente fala, não, aquele profeta tal, não, às vezes se ele falava alguma coisa certo é certo, errado é errado, mas a plenitude da verdade, da bondade está em Jesus Cristo, ponto final, beleza? Ok, Jesus pregou como qualquer outro profeta do passado, mas tem uma questão só. Jesus, ele falou que ele ia morrer e que ele ia ressuscitar. Jesus morreu, Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu a várias pessoas. Essas pessoas, elas testemunharam que ele estava vivo. Entre eles, 500 discípulos. Depois os apóstolos estavam numa sala fechada e ele apareceu. Mas para comprovar que não era um fantasma que estava aparecendo, que ele estava aparecendo em carne e osso, conforme você e eu estamos aqui. Ele falou para um dos discípulos, toca aqui na minha mão, toca aqui do meu lado, né? Se está com dúvida, toca aqui. Eles testemunharam a respeito disso. Ok? Muito bem. Essas pessoas, depois que Jesus foi levado aos céus, essas pessoas continuaram testemunhando dessa realidade, da sua ressurreição. Essas pessoas passaram a ser perseguidas. Essas pessoas morreram. Alguns diziam, eles estavam inventando a história, eles estavam querendo poder, alguma coisa. Mas se era uma mentira, por que tanta gente morreu por essa mentira? Não faz sentido, né? Eu não vou mentir para provar um ponto, né? A mentira até a morte para provar um ponto. Se é uma mentira, eu não morro pela mentira, mas eles morreram por essa realidade. Isso, queridos, é o testemunho que nós temos a respeito da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela de fato é a palavra de Deus, porque na ressurreição Jesus confirmou a sua palavra. E isso diferencia a Bíblia de qualquer outro escrito. Entenderam? Então, quando nós cremos que a Bíblia ela é a palavra de Deus,
é a própria palavra que nos fala a respeito dessa palavra. E é nessa palavra, é pela palavra e com a palavra que nós chegamos à conclusão de que, de fato, a Bíblia é a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Não é uma invenção, não é algo subjetivo, é algo real, algo que aconteceu na história. Deus se tornou carne, viveu entre nós, Ele revelou o Pai, Ele morreu e ressuscitou, Ele chancelou essa palavra. E quando a gente vai até essa palavra, não de modo subjetivo, mas de modo verdadeiro, porque essa palavra que foi revelada, foi inspirada, e hoje ela está sendo iluminada, ela continua viva. E por isso o Espírito Santo, ele está testificando no meu coração a respeito dessa palavra. Entenderam? Então, por mais que a igreja, o testemunho da igreja seja importante, isso ainda não é conclusivo. É importante, mas não é conclusivo. Ainda que a Bíblia seja de fato a palavra de Deus, pela sua perfeição, pela maneira como a gente vê que Deus conduziu essa revelação, isso é também maravilhoso e é mais um elemento, né? Mas é o próprio Espírito Santo atuando nos nossos corações, através da palavra, pela palavra e com a palavra, que nós temos a plena certeza de que ela é a palavra de Deus. Ou seja, sem a palavra, nós não teríamos certeza da palavra, entendeu? Se não fosse o Espírito Santo testificando essa realidade no nosso coração, ela não teria essa autoridade nas nossas vidas. Mas o Espírito Santo, ele, através da sua própria palavra, ele sela essa realidade. Entenderam? Se a Bíblia, ela fosse um escrito humano, ela não teria esse poder transformador nas nossas vidas, né? Porque quando nós lemos, nós nos encontramos com o próprio Deus. Eu tenho certeza que você tem alguma experiência desse tipo na sua vida, de ler a palavra e naquele momento aquela palavra vir de uma maneira diferente e poderosa e transformadora na sua vida. E se não for assim, queridos, tem alguma coisa errada e não é com a palavra, porque ela é de fato a palavra de Deus, tem a ver com o nosso coração. Então é o Espírito Santo que testifica essa realidade. Algumas pessoas pegam a Bíblia, leem a Bíblia e não tem nenhum impacto na leitura bíblica. Tem teólogos, queridos, pessoas que se formaram na faculdade de teologia e tal, não sei o que não conhecem verdadeiramente a Cristo, porque o conhecimento da literatura por si só, ele não traz nada às pessoas. É necessário o próprio Espírito Santo fazendo com que aquela palavra ela faça transformação na nossa vida. Se isso não acontecer, você não tem nada de especial. Lembra do que eu falei semana passada, né? Não existe um campo magnético aqui protegendo a Bíblia contra o impacto da pessoa pegar e jogar para trás. Isso é misticismo. Mas é o Espírito Santo que atua pela palavra e com a palavra para testificar essa realidade. É muito impressionante isso, mas é como o Senhor abençoou esses teólogos para nos trazer essa compreensão, né, a respeito da nossa fé. Alguma dúvida, queridos? Alguma coisa que vocês queiram falar, perguntar?